Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, né? Obedientes a Ele, necessitando dEle. Vamos nos colocar perante Ele com muita humildade, simplicidade, né? Trilhando o caminho do desapego, o esvaziar-se, procurar colocar Ele em primeiro lugar, né? E as coisas do mundo secundárias. Tem que ser assim, né? Então abra as portas do seu coração, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer essa morada definitiva, completa em cada um de nós. Então converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento, faça isso com fé, com a certeza de que Ele está aqui, está nos ouvindo e vai atender a cada um de nós. Peça que Ele venha animar a todos nós e aumentar, né, nossa fé, abrindo o nosso coração para entender melhor as suas verdades. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família. Em especial vamos rezar pela paz do mundo inteiro e da conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, abram os microfones, vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes, os mestres da lei, perguntava-lhe onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou
a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, peçam a Deus que ilumine a cada um de nós, né? Depois nós voltamos para fazer a partilha. Pronto. Podemos partilhar. Deu para dar uma lida, é longo, né? Mas já vimos ele tantas vezes, né? Vamos lá, então. Eu vou dar um início. Hoje tem bastante gente para falar. Vai dar tempo para todo mundo.
Então, hoje nós estamos celebrando a Epifania do Senhor, né, que vem mostrar para nós, né, com muita exatidão, que Jesus, ele veio para todos os povos, né, não apenas por uma nação, por um povo, como eles imaginavam hoje, mas veio para todos os povos, né? Simbolizado então nesses reis magos que eram pagãos, uma terra bem distante, né? Que perceberam o sinal de Deus através de uma estrela, né? Na visão deles, essa estrela ia mostrar para ele um novo rei, um importante rei que nasceu aqui nesse mundo, né? Então, para que ao alcançar esse rei, para ir ao encontro desse rei, eles não mediram esforços. Isso é muito bonito, né? Então, gastaram muito dinheiro, tempo, né, para fazer essa viagem para encontrar esse rei, né? Tão esperado, né? Olha que bonito, esperado no mundo inteiro, né? Eu vi uma vez um relato de que não foram apenas 3 reis magos, né? Mas vieram esses reis do mundo inteiro, né? Simbolizando aqui esses 3, né? Não sei se é verídico isso, mas vamos acreditar. Eu acredito realmente que possa ter vindo muitos outros, né? Que é uma façanha, né? Um negócio extraordinário, né? O nascimento de Jesus é um Deus sobre a terra, né? E nessa busca então por esse rei, eles chegando lá em Jerusalém, como eles também eram da realeza, imaginaram que um rei iria nascer num palácio, né? Então foi um erro grande que eles cometeram. Chegando no palácio, encontraram Herodes, e Herodes, com a ganância, né, com o poder, né, não desejando perder, né, esse seu lugar, né, onde ele mandava, tinha poder, né, ele pergunta para esses reis magos, né, onde ele deveria ir, nascer e tal, né? E para a intenção de Herodes, né, era justamente, né, destruir esse rei. Mas ele tentou, né, disfarçar de uma tal forma aí, falando para esses reis magos, né, vão até lá, se descobrirem realmente, se encontrarem ele, vocês voltam e me avisam que eu também desejo ir adorá-lo, né? Então, um hipócrita, uma pessoa totalmente envolto nas coisas do mundo, nos seus prazeres, nos seus sonhos, no poder, né, não consegue ver a presença dele, né, de Deus no meio deles, né? E esses reis magos que vieram de tão longe, né, largaram tudo para poder, né, ir ao encontro desse rei. E esse rei Herodes, que estava aí tão perto, né, não conseguiu perceber, né, esses sinais, né? Então, às vezes, nós levamos essa questão para cada um de nós também, né, onde o nosso Deus está tão perto de nós e nós não conseguimos percebê-lo, né? E acabamos matando ele em nós por causa das coisas, da ganância, do poder, né? Das coisas do mundo, e não conseguimos ver os sinais de Deus presente em cada momento da nossa vida, da nossa existência, e matamos esse rei, né? Não deixamos ele nascer em cada um de nós, né? Isso que o povo faz hoje, né? Com a busca do poder, do ter, né? Toda essa ganância que nós vemos aí, o egoísmo aflorado, né? Não consegue ver os sinais, né? Os sinais de Deus no nosso meio, né? E não conseguindo ver,
não conseguem ser felizes, né? Então os reis magos se despedem e vão ao encontro, né? É bonito esse texto porque a estrela, quando chega em Jerusalém, ela se apaga, né? Os reis magos imaginaram que tinham chegado no rei, né? Ela se apagou, então chegamos. Mas na verdade ela se apagou porque eles estavam no caminho errado, né? Quando eles saem aí do palácio e tomam a estrada novamente, a estrela reaparece, né? Indicando o verdadeiro caminho que eles deveriam seguir, né? E diz aqui o texto que eles ficam felizes, contentes quando esse sinal volta, né? Mostrando o caminho. E a estrela leva eles agora, né? No caminho, no lugar certo, né? Porque eles se atrapalharam. Eles imaginaram uma coisa, né? Achando que estava lá no palácio, mas esse rei é um rei diferente, né? É um rei humilde, é um rei simples, um rei que se faz pequeno, né? E encontraram ele no meio dos animais, né? Num estábulo, né? Acredito que para eles foi uma aprendizagem, né? Um ensino muito grande colocado, né? Para eles, com certeza eles voltaram para as suas terras, né? Para suas casas, modificados, né? Com esse exemplo de humildade, de simplicidade, né? Que Jesus, ainda no berço, veio passar para esses reis, né? E novamente, quando nós estamos com ele, nós vamos no caminho certo, né? E são em sonho avisados para não voltarem para Herodes, seguirem por outro caminho, né? Porque Herodes queria matar o menino. E assim eles fizeram, né? Seguindo então o que Deus, né, coloca para eles em sonho, né? Assim como nós vimos várias passagens aí de José depois, né? Também o anjo vem falar com ele em sonho. Então os planos de Deus vêm se realizar, né, em cada um de nós quando nós estamos em sintonia com ele, deixamos ele fazer acontecer, né, a sua vontade em cada um de nós, não atrapalhamos aí os seus planos, né? Então ele vai realizando todos esses planos em cada um de nós, né? Nós somos participantes de tudo isso, né? E hoje também, cada um de nós, quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos em prática na nossa vida, nós estamos ajudando a construir esse reino de Deus. Então vamos lá. Quero ver o que cada um de vocês tem a dizer, né? Então o que o Espírito Santo tocou em cada um de vocês. Vamos lá. Vai precisar tirar no palitinho hoje quem vai falar. Bom, a parte teóloga eu vou deixar para o Mário falar. Porque esse evangelho, quando eu escuto ele, eu sonho um pouquinho, né? E acho que de tanto fazer o presépio, também todo ano fazendo presépio, e esse ano nós pusemos um céu lá enorme naquele presépio lá. Então, assim, eu lendo ele, eu vou vivendo um pouquinho assim, o encontro dos magos com como ele chama aqui, com Herodes, né? Você imagina a surpresa do Herodes, né? Quando eles se encontram lá, ele procurando o menino. Depois da saída deles, né? A procura do menino, indo para Belém, que eles veem a estrela. Eu já imagino aquele céu lindo, aquela noite maravilhosa, os reis magos a caminho, né? Ao encontro do menino Jesus. Ele nasceu pobre, mas a natureza foi, acho que, a coisa mais linda do mundo, né? Assim, a gente sonhando um pouco. E depois o momento, a chegada deles, né? E também que eles depois não voltaram, né, para Herodes, não contaram nada, foram para outro caminho, porque eles enganaram o Herodes, né? Então, eu fico assim um pouquinho no sonho, né, nessa parte. Como deve ter sido lindo, né, a chegada deles. Ainda mais se foi que nem o Luizinho falou. A gente fala 3 aqui, mas vai saber quantos eram, né? Que estavam juntos ali. Os reis
o menino Jesus. Então, foi uma coisa assim lindíssima, né? E os presentes que eles deram, né? Eu acho que isso deixa para nós hoje também. O que eu estou dando para o menino Jesus hoje, né? Qual é o meu presente que eu estou dando? O que eu estou fazendo, né? Que para ele não quer o ouro, ele quer a nossa doação, nosso amor. Então isso fica um pouquinho para a gente. Então é isso, Mário. Agora a teologia é com você. Eu fui do lado do sonho, aqui, da beleza, do encantamento, do momento. Agora eu vou ser a Maria Conceição. Acho que o Mário falar, hein? Vou tentar só falar um pouquinho. Fecha para nós, porque esse evangelho é bem conhecido, mas faz a gente viajar na história, né? Imaginar naquela época, né? O pessoal sabia da vinda de Jesus, mas esperava um rei diferente, né? Um rei igual ao rei, quer dizer, não esperava um rei diferente, né? Esperava um rei igual daquela época, né? Que ia nascer no palácio, cheio de ouro, cheio de coisa, né? Então, né, o próprio rei Herodes, né? Imagina o susto que ele levou, né? Tinha nascido um rei e não era ele, né? Não nasceu ali no palácio, com certeza ele também sabia disso, né? Sabia que Jesus estava para vir, que ia nascer o rei, mas logicamente estava apegado ao reinado dele, não queria perder de jeito nenhum, tanto que ele inventou aquela história lá de que iria adorar ele, né? Os reis magos descobriram e voltar a falar para ele que ele também queria adorar. Mentira, né? Ele queria matar Jesus naquela época, né? Como ele viu que tinha sido enganado, fez aquela besteira, podemos dizer assim, mandar matar todas as crianças daquela época, né? Aí eu fui pensando, João Batista não morava lá. João Batista é um menino também naquela época. Não fala nada, né? Sobre João Batista, que manda matar criançada toda, Jesus teve que fugir, né? Jesus salvou, mas João Batista também salvou, né? João Batista também ele foi. Era criança também naquela época, né? Um pouquinho só, mas 3 vezes mais velho que Jesus. Não fala de João Batista, né? Ficou meio oculto aí, mas João Batista também salvou, né? A gente viaja, a gente imagina assim a história, né? Eles lá, seguindo a estrela, aí chegou lá no palácio, não era lá, né? Recepção lá do rei, mas não perderam a fé. Eles voltaram, né? E logo depois que saíram do palácio, eles viram de novo a estrela, né? Que aí foi no lugar certo, onde Jesus está. Para eles também, foi uma surpresa para todo mundo, né? O nascimento de Jesus naquela época, podemos dizer assim, foi um escândalo, uma surpresa para todo mundo. Né? Nem ia imaginar isso, né? O menino ia nascer lá, sem nada, coitadinho. Lá no corpo, né? Lá no corpo, meio dos animais que a gente ia ficar. Então é uma contradição, né? Mas lembrar quando Jesus foi apresentado lá no templo, né? O rei Simeão lá, a princesa, a senhora lá ainda, né? Falou que eles têm contradição, aquele menino tem contradição, como foi desde o nascimento. Imaginava. Então teria que ter muita fé para poder acreditar e ver que ele era o menino Jesus, porque todos esperavam, foi surpresa para todo mundo, né? Esperando de um jeito e veio de outro, né? Mas a gente viajar na história, eu acho que é interessante. É um jeito que foi narrado direitinho pra gente. É muito bonito, eu acho lindo esse projeto. Muito bem. Agora o Mário. Então vamos lá. Então vamos fazer duas visões aqui. A primeira, histórica, literária, né, para a gente entender, e depois a gente vai. A gente não, eu aqui penso entre as linhas o que o evangelista aí quer nos falar, quer nos transmitir. Na tradução de vocês, se for uma Bíblia boa, bem traduzida, não vai ter 3 reis magos aí não. Em momento nenhum se refere que os magos eram reis. Tem aí? Tem 2 reis aqui só. O menino e Herodes. E quando se refere aos 3, são os magos, né?
que são 3 entre parênteses. O 3 tem um significado, né? Pode ser, como o Luizinho falou, vários magos, né? Que eram considerados sábios por inspiração dos astros, enfim. Essa coisa vem desde de trás. Curiosidade, né? Então a gente acabou traduzindo os magos aí como 3 reis magos, né? Mas na verdade são magos, né? Reis aí só Jesus, né? O recém-nascido, né? E o próprio Herodes, né? Que tem essa preocupação dele, que surge um outro rei do meio do povo. Ô Mário, viu? Mas nos desenhinhos tem os reis, os magos, vem tudo com a coroa. Aqui agora, do ponto de vista teológico, o verdadeiro, que é interpretado como rei, esse rei tem um significado diferente, né? Tem o rei que é de cima, que é no caso de Herodes, né? Herdando o trono. E vem o rei que surge no meio do povo, né? O Cristo nasce no meio do povo, na mais simples condição que se podia imaginar, né? Em fuga praticamente, né? Não tinha lugar para nascer, nasce numa estrebaria, né? Depois ele não tinha nenhum um leito, né? É colocado sobre um coxo, né? Olha que coisa, que diferença entre as condições de rei, né? E esse Herodes, que já tinha ouvido falar desse rei que haveria de chegar, tinha essa preocupação de perder o trono, de perder o poder. Por isso que ele tinha essa preocupação, né? Chamou os magos e, olha, na hora que vocês se encontrarem, me avise que eu quero adorar, homenagear o menino. Nada, imagina. Será que era essa a intenção dele? Tanto é que depois ele manda procurar os meus recém-nascidos, manda matar. Bom, as histórias você já conhece, né? Mas tudo tem a ver com isso, né? Admitir que o próprio Deus iria nascer numa condição, iria se manifestar como rei, mas o rei uma condição diferente do rei nosso, a nossa interpretação de rei. Uma liderança política, né? Familiar, né? O Deus vem como um rei, aquele que veio para servir, ele vem de baixo para cima, das classes mais humildes, né? Com uma missão, né? Mas a preocupação de Herodes aqui era perder o poder para alguém que vem do povo, né? E ele podia mesmo modificar o pensamento, como modificou, né? Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Reunidos. E outra coisa que é interessante é a gente atentar para a questão da estrela. E quantas vezes aparece a palavra estrela? Aqui pelo menos umas 4 vezes aqui, né? Na minha tradução. A estrela é uma referência, aquilo que guia, né? Que leva adiante. A estrela é aquilo que serve como um guia para a gente. E aqui fica mais ou menos bem claro, né? Nem mais ou menos claro que eles seguiam essa estrela, né? Então é isso, atentar para a questão da estrela, que é aquilo que a gente deve seguir, essa estrela, que tem aqui uma missão de indicar o caminho para se chegar ao recém-nascido, no caso, aquele que veio para reinar de uma forma diferente, de baixo para cima, do ponto de vista social naquele tempo, e até hoje é assim, né? E os magos aí, né, quando viram, eles constataram o nascimento do menino, eles homenagearam o menino com aquilo que eles tinham simbolicamente, né? Mas não voltaram para falar com Herodes, não, pelo contrário, né? Seguiram o caminho contrário, né? Eles sabiam da intenção de Herodes. Então, de certa forma, eles foram cúmplices da providência divina. O Filho de Deus deveria nascer dessa maneira, no meio do povo. É aí que Deus se manifesta, a partir do povo, né? Nasce no meio do povo, esse povo que é assim, dominado, explorado, enfim, enquanto Herodes vivia no palácio, né? Cercado de tudo que é de luxo, riqueza, enfim.
Então é isso, né? É olhar, a mensagem que fica é a posição de Deus, né? Que é Pai, que é tudo. Ele surge no meio de nós, lá de baixo, na mais humilde condição possível. Então fica para nós essa, pelo menos no meu ver, esse exemplo do próprio Deus em Jesus. É no meio do povo, é na questão de toda a vida, nesses mais de 30 anos que Jesus viveu, sobretudo os últimos 3 anos, né? Que ele deixa bem claro por que veio, né? E por isso que nós estamos aqui. E nós procuramos humildemente segui-lo, né? E aí nós escolhemos um exemplo, né, de seguimento, que é São Francisco. Então eu acho que é isso. A gente não deve ficar atento para nos envaidecermos, né, e procurarmos estar na parte de cima, mas na parte de baixo, eu digo assim, humildemente realizar aquilo que Jesus vem nos ensinar. A partir desse nascimento, então, dessa manifestação, eu acho que fica para a gente essa mensagem forte, né? Bem forte. Eu acho que é isso, viu? E mais ficou aqui o medo do rei eleito pelo povo, eleito entre aspas, né? Que era descendência, de perder o poder. E o Jesus humildemente poderia vir a ser amado e adorado por todos e virar as costas para o rei Herodes, né? Então tinha essa preocupação. Eu acho que é isso que ficou aqui. A gente tem que atentar para essas estrelas que vão nos guiando, né? E caminhar em frente, né? Seguindo os ensinamentos aí do próprio Jesus. E aqui na frente vem, né? Herodes não se conforma, e depois ainda amamantar, né? Se a gente não conseguir aqui, Maria foge para o Egito, matar as crianças, enfim. O cara tinha medo de perder o poder, né? E assim, impressionante. E até hoje, assim, né, Mário? Não muda, né? O tempo passa, muda. Perder o poder. O poder é uma coisa, assim. Nossa Senhora, né? A pessoa vai se perdendo aí por conta do poder, né? Vai perdendo as coisas, né? A dignidade, o senso vai perdendo o bom senso, né? A ética, tudo, né? Por causa do poder, né? E Jesus mostra mais uma vez que ele veio para todos, né? Ele não veio para uma minoria. Ele veio para todos. Olha onde ele passou lá. Um buraquinho. Eu não sei como que ele consegue mirar lá para passar, né? Sem bater a cabeça nele. Ela entra e sai por aí. Olha que impressionante, né? Mas é bonito, né? Esse evangelho é muito bonito, né? Eu acho tem uma música do Ivan Lins que fala, deixa claro, né? Isso, eu estava lembrando aqui. Ele nascerá no meio do povo, né? Então. Não lembro agora, mas tem essa música do Ivan Lins, é muito bonita para ensinar. Você vê engraçado, né? Eu estava imaginando agora os extremos, né? O extremo do poder, né? De um lado o Herodes, e o outro extremo esse Deus nascendo na pobreza, né? E tudo isso nós vamos um dia, né, vai acontecer, né, na humanidade, né, onde tudo vai se igualar, né? Eu penso no se igualar, esses extremos do poder e do pequeno, né, vai se fazer isso, né, não lá em cima e nem lá embaixo, mas vai ser no meio, né, onde as pessoas vão ter tudo em igualdade, né, vai ser tudo igual. Então acho que vai demorar um pouquinho, mas a humanidade caminha para isso, né, com toda certeza, né, onde esses extremos vão ser, né, amenizados, né, Mário? Onde a questão da liderança, do ponto de vista
cristão, sobretudo, a partir de Deus, independente da religião, né, de um ser supremo, a liderança ela tem que ser não uma maneira exploradora, né, mas uma maneira igualitária. Exato, né? exato. O líder tem essa função. Isso. Não pode se perder. Exato. Liderar é assumir responsabilidade, né? Isso. O líder tem uma responsabilidade sobre a quem ele lidera. Né? A gente consegue ver, graças a Deus, tem alguns líderes que buscam, né? Isso, é claro que não conseguem por causa dos outros, né, que estão junto com ele, né, que não deixam governar, né, dá para sentir nas pessoas, às vezes, que quer fazer alguma coisa e não pode, né. E o outro, é claro, né, que também vai totalmente para o lado ao contrário, né, não quer fazer nada, enfim, tem isso, né, mas em todas as classes, né, não é só no poder extremo, mas nos pequenos poderes, né, nas indústrias, nas firmas, aí, né, nós vemos muita gente boa, né, que buscam no poder ajudar, né, as pessoas, né, enfim, tendo um certo mando sobre as pessoas, consegue administrar bem. Tem muita gente boa que busca realmente fazer isso, né? Não visam a riqueza, mas o servir, né? Graças a Deus, né? E eu, com toda certeza, né, nós sabemos que isso vai acontecer, porque Jesus venceu, então o caminho é esse, né? Então nós vamos ver daqui para frente, com a graça de Deus, mais essas coisas acontecendo, né? Mais essa igualdade, né, essa partilha a acontecer no nosso meio, né? Primeiramente tem que começar em nós, né? Em cada um de nós que aqui está, né? No nosso servir, né? Na ordem franciscana, onde nós buscamos isso, né, Ilza? Os ministros que buscam servir aqui, né? É o sentido de servir e não poder, a nossa, né, vida, né? Então, estamos treinando isso em nós, né? Na nossa vida aqui, né? Seguindo esse caminho tão bonito que Jesus ensinou, né? Como você falou, né, Mário? Francisco, né? Nos mostrando também esse caminho de uma forma simples, humilde. Ele que, entre aspas, formou essa ordem, não quis nenhum tipo de poder, né? Muito pelo contrário, né? Ele quis apenas servir, chamou a própria ordem de ordem dos pobres menores, né? Os mais pequenos, né? Então isso é muito bonito. E vemos isso em tantos outros lugares, né, indicando, mostrando que as pessoas, né, conseguem realmente seguir por esse caminho que Jesus indicou, né? Então, vamos acreditar, rezar, né, para que as pessoas possam entender e largar, né, esse egoísmo todo aí que atrapalha tanto, né? Que esse reino de Deus realmente se instale definitivamente aqui no nosso meio, né? Vamos rezar, vamos fazer acontecer a nossa parte e rezar para que as pessoas se toquem e entendam e façam uma mudança de vida, tá certo? Muito bom, isso é bom para nós meditarmos, olha só como é bonito isso, né? E levarmos os outros também a meditar sobre isso, né? Então você vai numa celebração, numa igreja, né, que tem centenas de pessoas, né, Mário? Ou as que estão ouvindo, cada um de nós falando aqui agora também, né? São poucos, mas alguns vão ver, vão ouvir, né? Para meditar e fazer essa escolha, né? Buscar escolher esse caminho verdadeiro, né? E não esse falso caminho, né? Que não leva à felicidade. Você vê o Herodes, coitado, foi um frustrado, né? Ele não conseguiu ser feliz, não fazia as pessoas felizes que estavam a seu mando, né? E acabou, né, morrendo de uma forma muito, vamos dizer assim, né, brutal, né, Mário? Não sei se você sabe como que ele morreu, né? Parece que foi comido, né, por vermes, né? Ele morreu de uma forma... Você sabe direitinho? Não sei muito bem essa história, não. Não mas sabe, né? Mas Herodes aqui é outro, né? Eu não sei também. Porque o Herodes, na verdade, do ponto de vista histórico, esse Herodes daqui do Evangelho, porque ele ter havido um desencontro ali no escrever,
Teve vários, né? Os escribas, que ele viveu 4 a 37 antes de Cristo, esse Herodes. Então acho que no relatar, isso não vem ao caso, né? A importância ali é a questão do reinado de Herodes, né? Sim. É o que ele sentiu, qual que era a intenção dele, né? Exato. Historicamente ele não teria conhecido Jesus, né? Ele viveu antes, 4 a 37 antes de Cristo. Mas isso não vem ao caso. Não. Deve ter algum erro na época, né? E pode ser também. Mas o importante é essa condição, né? Do medo de perder o poder, né? Esse confronto, né? Que ele cria, né? Deus não cria confronto com ninguém, né? Mas Herodes cria um confronto com outro suposto rei, né? Que ele já tinha ouvido falar e tal. E essa preocupação, né? De perder o poder. Isso que é essa coisa desse apego ao poder, né? Por exemplo, de vir um rei que surge, que muda a cabeça, né? Converte as pessoas na simplicidade, na humildade, na vivência do amor. E é exatamente bem ao contrário dele, né? Ele vivia da exploração, da opressão, né? Essa aí E está cheio de Herodes hoje, né? Muitos, os Herodes permanecem. Esse é o sentido, né? Quantos Herodes teve naquela época lá? Né? Na descendência dele, né? É a mesma coisa. Esse é o ponto que eu quero chegar, né? Sempre está cheio de Herodes hoje, né? Hoje nós vemos aí essas guerras, essas coisas todas acontecerem aí, tudo para manter o poder, né? Vocês sabem disso. É bárbaro, né? Pra que tanto, né, gente? Pra que tanto, meu Deus? Se a gente começar a procurar, a gente vê uma infinidade de Herodes, né? Começa dentro da família, no trabalho, na igreja, e vai embora. Vai embora. Né? Cheio, né? Exatamente. Meu Senhor. Proporções, né, Luiz? Outro dia eu estava meditando numa celebração e eu falei sobre esse menino que foi retirado, né, para que Herodes não matasse, né, o José em sonho, né, ele recebeu essa mensagem: pegue a sua esposa, pegue o seu filho, vai embora daqui, né, para que Herodes não o mata, né, e ele saiu no meio da noite, né, não pensou duas vezes, né, saiu já no meio da noite, pegou a sua esposa e foi embora, né. Daí eu perguntei assim para eles, né, e os outros não conseguiram ouvir Deus, né? Porque Deus fala para todos, né? Daí eu falei assim para ele: vocês que estão trazendo os seus filhos para a igreja, né, são aqueles que ouvem a Deus, né, e estão fazendo acontecer aquilo que Ele quer. Aqueles que estão lá fora e não participam, não levam seus filhos para a igreja, vão deixar na mão de Herodes. Daí Herodes, né, faz deles o que ele quiser, né? Então, quantos jovens, né, que estão aí perdidos no mundo, né, na mão desses Herodes, por causa da culpa dos pais que não levam para a igreja, não ouve a Deus, não consegue ouvir a Deus e fazer a vontade dele, né, e deixa o seu filho morrer. Então está acontecendo isso hoje na vida, continuamente, né? Não consegue ouvir a Deus. Gente, estamos quase no finalzinho aqui. Podemos encerrar? Tem mais alguma coisa? Não, né? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, né, com toda certeza. Não, acho que podemos, né, Luizinho? Tá. Foi bom, graças a Deus. Então, com toda certeza nós nada fizemos, Ele fez tudo isso acontecer em nós. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu. Obrigado, Senhor. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Que estais no céu. Santificado seja na terra como o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade nesse início de ano, que a paz possa reinar sobre cada um de nós, né? Ter saúde, e permanecer com Jesus, né, em nosso coração, né? Que essa estrela possa sempre nos guiar, para que Ele fique sempre, né? Nós possamos ficar sempre com Ele, porque Ele está sempre conosco, não somos nós que nos afastamos dEle, né? Então rezemos pelas pessoas, nesse momento, em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus, que estão aí perdidos, uma família, alguém que já partiu, lembrando os nossos irmãos da fraternidade, aqueles que estão doentes, acamados, né? Quantas doenças, né? Que Deus possa tocar a cada um deles nesse momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.